mesa. Vamos começar com o Palmeiras, que ganhou ontem? O Palmeiras hoje vai ser curto. Primeiro, segundo, Sim. terceiro e quarto e quinto blocos. Palmeiras. E depois o resto, gente se encerra der com o tempo. Palmeiras. Se der tempo. O Palmeiras ganhou do Ituano ontem 3-1 com o time reserva, Felipe Facincani. Com uma camisa bonita, parecia um pé de alface, 11 pés de alface. Essa camisa triste desfilando pelo assim, o estádio. marketing no Palmeiras e camisas de futebol, eles deveriam formar uma maravilha. banda. A banda Mas fale do Palmeiras. chamaria Paralelos do Ritmo, eles não se encontram. Jogou com o time todo reserva, horrorosa. ganhou do Ituano lá, que não é tão fácil assim, embora o Ituano não tão faça uma grande campanha, né? A gente vai mostrar depois a classificação do campeonato também. Mas como é que foi o Palmeiras ontem? Com seus reservas e principalmente o pós-jogo, o Abel Ferreira. Primeiro tempo um tanto quanto Afinando. complicado. Rafael Navarro fez gol, isso mostra que ele o fez jogo... gol. Ontem eu vi ele saindo pra câmera, chupa, Facincani. Ele levantou foi. a camisa Depois e tava ali, ó. Depois de 30 jogos. Você sabia que é a primeira vez que o Rafael Navarro, contra um time brasileiro, vestindo a camisa do Palmeiras, ele faz um gol? Ele só tinha fez feito gol. aqueles gols na Libertadores, Só. né? Ele Jogador de nunca. Libertadores, é craque Sempre de quando ele Libertadores. enfrentou qualquer time brasileiro com a camisa do Palmeiras, não fez gol. Ou seja, era complicado, né? Tabata fez gol, teve um gol contra também. Então o Palmeiras vence o Ituano 3-1. Mas ainda assim não dá para se tirar daquele time reserva, ou mesmo tendo vencido um time que é bem honesto do Ituano, não é um time ruim. É uma equipe que deve fazer uma campanha esse ano em Série B para sonhar com acesso em Série A. O time é bem estruturado, tudo mais. Mas não dá para olhar para o time reserva do Palmeiras e dizer que Sobrou não, ninguém legal. ontem não tira ninguém, Quesada, do time É reserva? muito difícil. É muito Não, daquilo que o Facincani tá querendo e eu tô imaginando e a torcida do Palmeiras cobra, o Tabata, por uns 15, 20 jogos no ano, saindo do banco, pode tentar manter um certo nível, mas quando o time já tiver definido o jogo. Mas eu continuo batendo na tecla, tem que trazer reforços. E só que aí a gente vai ouvir o Abel, eu acho que o Abel deu uma... agora o Abel deu uma afinada. Vocês querem ver? Temos o Abel aí, Ale? Tá fácil? Mais um pouquinho, eu tô vendo que nós estamos fixos na câmera aqui, que deve ter dado algum piripaque lá na nossa mesa, mas o Abel vai falar daqui a pouquinho, o técnico do Palmeiras. E você também, Facincani, você acha que ninguém dali dos que jogaram ontem? Só destacar aqui o Mike, né? O Mike, ele voltou para justamente ter um pouquinho mais de rodagem nesse início, né? O Mike provavelmente fará mais jogos do que o Marcos Rocha na lateral direita durante o ano. O Mike é o único que, desse time reserva, ele tem dado o chamado farol alto para buscar uma vaga na titularidade em relação ao Marcos Rocha, que não começou bem a temporada. O Marcos Rocha começou pesado, mais lento. Vai chegando a idade, né, Flavinho, também. O jogador não é mais um garoto. O Marcos Rocha nunca foi um grande defensor, mas ele se aprimorou nesse fundamento com o Abel. É bem que a gente possa, no meu caso, dar a mão à palmatória, que criticava muito o Marcos Rocha nesse quesito e ele melhorou bastante. Mas o começo de temporada já é de o Marcos Rocha, que nos últimos 3 jogos o setor dele foi muito explorado. E o Mike é um cara que, tudo bem, ele pode defensivamente não ter essa qualidade do Marcos Rocha, mas ele tem vantagens. Ele é mais alto, ou seja, numa eventual possibilidade dele ser um terceiro zagueiro, como o Abel às vezes gosta, que o lateral feche, ele tem a bola aérea melhor que a do Marcos Rocha. E o Mike é um cara que, na linha de fundo, hoje, ele é um jogador mais útil que o Marcos Rocha, que tem a vantagem de ser mais um zagueiro hoje e um cara que, na roubada de bola, no combate, ele tem sido mais efetivo. O Facinca, eventualmente, Flavinho, numa necessidade de jogo e tal, você pode até dobrar ali o Marcos Rocha e o Mike. Já chegou a acontecer isso, né, Facinca? Do Marcos Rocha se ficar ali como lateral e o Mike mais aberto, avançado, porque o Mike realmente tem essa característica de ponta. Agora, tem o menino, né? Quando não der para o Mike e não der para o Marcos Rocha, o menino consegue fazer muito bem isso, porque o menino é um lateral, é um ala ponta, joga no meio, nesse momento está mais brigando ali pela posição que era do Danilo, com o Atuesta e com o Jailson, mas pode ser o menino. A lateral direita do Palmeiras é o menor dos problemas. Me parece, de todas, a posição menos problemática do Verdão. O Giovani, antes que eu me esqueça, entrou ontem no lugar do Tabata. Sim. Giovani é bom jogador. O Facincani já tinha elogiado. Gozado, são esses dois jogadores. O Mike eu não vou contar porque o Mike... O Tabata é duro, né? Eu acho o Giovani melhor. Cara. Não, mas muito melhor. Muito melhor, mas né? não dá pra comparar. Mas precisa dar minutagem, precisa dar rodagem pra ele e tal, né? Mas aí que tá. Aí vai entrar naquele assunto, Quesada. Outra vez? Mas a tecla tem que ser toda vez apertada. Porque não é possível.
Após o jogo, o Abel fez, elogios e rasgou a base do Palmeiras, de que a base é isso. Lógico, acabou de ganhar a copinha ontem. Sim, exatamente. Vai falar o quê? Com razão. Não, falou inclusive que tem de se investir mais na estrutura da base. Melhorar a estrutura, investimentos, para que o CT, que hoje lá em Guarulhos, mude de lugar. Enfim, ele desenhou vários projetos. Só que aí o que acontece? Sabe em qual minuto do jogo que o primeiro garoto da base, tirando o Vanderlan, que foi titular, entrou em campo ontem? Faltando 5 para acabar o jogo. Aí não dá. Então, assim, Abel, não adianta nada você fazer e rasgar elogios à base, que quando se questiona em relação a quando que esses garotos vão ter a minutagem correta e principalmente a sequência de jogos, você colocá-los faltando 5 minutos para um jogo, você dizer que os que já estão aqui são o suficiente, mas os que estão aí já não jogam, porque toda hora o time fica em campo cerca de 75%, 80% do tempo de bola rolando com os jogadores que não performam, que não jogam bem. Então não adianta nada, Abel. Então você se contradiz. Você fala tanto de investimento na base, elogia tanto os garotos, destrincha tanto a molecada, mas não dá minutagem? Aí não adianta. O Fabinho, ano passado, por exemplo, ele fez pouquíssimos minutos contra o Atlético Mineiro, não jogou mais, ninguém sabe como é que joga o garoto, todo mundo viu que a primeira impressão do menino foi boa e não teve mais sequência. Só que o Atuesta, que é um cara que afunda o jogo, que é lento, que fisicamente é fraco, porque uma das justificativas os garotos fisicamente não são bem afortunados ainda, claro, são jovens. Mas o que o Atuesta fisicamente tem em relação a esses meninos, gente? E outra coisa, você não tem que analisar fisicamente, você tem que analisar com a bola no pé. Com a bola no pé ele é ruim. O Atuesta, assim, o primeiro volante precisa ser bom jogador, mas ele precisa também ter a força física. O Atuesta não tem essa Ele não tem nada, ele não tem nem força física e não é bom. Temos o Abel falando? Então vamos ouvir o Abel, porque você querendo ficar chorando. Eu nunca afinou, vi. hein? Abel afina. Não, você nunca. Não, o Facincani afina toda hora. Vamos lá, vamos ouvir o Abel então falando sobre essas questões todas, que eu já não sei nem quais são, porque o Facincani começou a falar e eu já perdi tudo. Vamos lá, fala, Abel. O Palmeiras tem presente e tem futuro. E eu às vezes rimo um bocadinho com todo esse murmurinho que vocês fazem, murmurinho fora, eu dá-me vontade de rir, não é? Porque quando isso acontece, e desde que eu cheguei aqui, isso é pronúncio de uma boa época. Aconteceu connosco quando eu cheguei, aconteceu comigo quando ganhamos a Libertadores, e portanto tudo o que está a acontecer no início da época já é um hábito e é pronúncio seguramente de um bom campeonato, e no final cá estaremos para depois fazer o balanço. Não no início, no final é que se faz o balanço, mas dar os parabéns a toda essa estrutura, e o hábito de ganhar está instalado neste clube. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira. Afinou, Cristiano? O discurso dele tá bem diferente daquilo que a gente viu no penúltimo programa, né? Quando ele fez críticas severas à falta de comprometimento da Leila para contratar jogadores, elogiou a base, mas não usa a base, como o Facincani acabou de analisar. Agora, que uma vitória contra o Ituano não apague tudo aquilo que ele tem em mente para produzir um Palmeiras forte em 2023. Porque, gente, foi uma vitória contra o Ituano. Não podemos achar que agora então achou o banco para suportar o ano de 2023. Esquece, claro que uma vitória, vitória é vitória, tal, mas que não se engane por uma vitória no início de um campeonato quarta rodada, primeira fase. O uniforme do Palmeiras, que bonito. E mais do que isso, fotos de placar. Um campeonato paulista, Flavinho, que se comparado, não muito longe, se comparado do ano passado, ele para mim está inferior. O do ano passado começou com um gás muito lá em cima. Esse campeonato está ainda mediano nos confrontos, no trabalho físico, os grandes não estão tão bem fisicamente. O Santos ontem, por exemplo, mostrou isso. O Palmeiras precisa melhorar. O São Paulo também. O Corinthians oscila. Quando está bem fisicamente, faz bons jogos. Então, que não se engane, né? Agora, me chamou a atenção. Não tem nenhuma grande força do interior também, nenhum time se destacando, né? O Ituano é uma das forças, mas nada, excepcional. Perdeu o jogo ontem, empatou com a Portuguesa. A Portuguesa tá legal. O Ituano tinha empatado, empatou com a Portuguesa. Foi em casa. Empatou com o Guarani, empatou com o São Paulo e perdeu ontem. Ou seja, o Palmeiras ganhou de um time
que só tinha 3 pontos na competição, que de 12 tem 3 pontos só. Então, que não se engane, e a gente vai continuar batendo nessa tecla. Eu sei que a tia Leila não gosta, mas me estranhou o Abel mudar esse discurso e até estava feliz, estava sorridente. Abel, você tem que entender se você morde ou assopra, né? Não, e outra coisa, é contraditório. Porque no último final de semana era um Abel, sabe, bem realista no que está acontecendo com o Palmeiras, e ontem com frases que não faziam qualquer tipo de nexo em relação a essa realidade. Por exemplo, Breno Lopes vive um momento espetacular. O Abel cunhou isso. Ele usou o termo espetacular? Ah, pelo amor de Deus. Então, assim, Abel, desculpa. Uma coisa é você proteger o elenco às vésperas de um jogo contra o Flamengo e passar confiança. Ó, meu time, Abel, e o time hoje? Outra coisa é exagerar. O time jogou bem, gostamos do resultado. Exagerar e falar que o cara é espetacular, é seleção brasileira e vai jogar no Real Madrid. Agora, o tópico sabe, completamente desconectado dessa realidade para supervalorizar esses jogadores que todo mundo sabe que não tem condições de jogar, aí você ilude o torcedor e ilude a si próprio, Abel. Porque você sabe que esses atletas não têm capacidade. Se tivessem a capacidade, você não tinha cometido, e na minha visão, com razão, o sincericídio do final de semana, de dizer que esses caras não estão prontos, que se for assim, você pega a molecada da base, que aliás você deveria usar e não usa, como deveriam esses meninos jogar, e que o Palmeiras tem que ir no mercado contratar jogar pronto. Quem é esse moleque aí? Esse é o Breno Lopes. O Gabiru palmeirense, sabia? É o homem que vive de um gol. Da base, eu achei que já era alguém da base. Não. Tava... Da base, inclusive, ontem... O cara que fez, o Breno Lopes fez o gol da conquista sim, gol histórico, maravilhoso, mas, Flavinho... Mas tá vivendo disso também. Mas se você sentar em cima desse gol e nunca mais sair, que ambição que você tem como profissional? Mas ele é espetacular, segundo o Abel Ferreira. Tá vendo uma segundo o Abel Ferreira, mas assim, desculpa... Já faz 2 anos esse gol, né? Porque a final de 20 foi no início de... 2021, exatamente. 21, então. Aliás, faz 2 gols daqui a 5 dias. 2 anos. Ô, Flavinho, rapidinho, bate bola aqui. Se quiser. Para não esticar muito, Facinca, só para falar aqueles que podem verdadeiramente serem utilizados numa necessidade sem o nível cair, tá? Rapidinho. Vamos lá. Lomba. O Lomba... Ótimo goleiro. Ótimo, né? Na hora que não tiver o Everton, legal. O Mike eu não vou contar aqui, porque a gente já explicou. É Mike ou é Marcos Rocha numa necessidade o menino. Luan... tá, mas... melhorou. Eu acho que não dá pra ser Luan e Kusevich. Luan ou com o Murilo... Não. Kusevich não. Luan com o Murilo ou Luan com o Gomes, ok. Casa. Tá. Vanderlan, jovem ainda. Tá, mas... Precisa melhorar defensivamente bastante, mas tem talento. Mas se puder trazer um jogador pra essa posição, não seria ruim. Tá. Jailson. Ih, rapaz, Jailson, a gente vai aquela confusão de achar que não serve, né? Tem que trazer um cara pro Danilo. Compõe o elenco. Se você trouxer 2 jogadores pra posição e ele brigar por posição... Para de agora passar pano. Não, ou assim ou não. Você tá falando que o teu banco é uma porcaria. Não, o Jailson tá, mas precisa de alguém pro Danilo. Óbvio. Precisa de alguém pro Danilo. Então vamos saltar aqui. Não é o Jailson. Aí, Atuesta e Fabinho. Fabinho base, Atuesta sem condições. Sem condições. O Fabinho sim, Atuesta sem condições. Tabata e Giovani. Sem condições alguma. Giovani dá pra compor o grupo. 1 bilhão de vezes. Breno Lopes e o Garcia. O Garcia é lateral direito. Garcia é lateral. Garcia sim, Breno Lopes não. Ok. Mas aí o Garcia é a terceira opção hoje, né? Vai aprender com o Marcos Rocha e com o Mike. Navarro e John. Navarro também. O menino ontem entrou faltando 2 minutos e já entrou roubando bola, tentando finalizar, já se mostra muito mais útil. Se bem que, ó... O John. Mas aí eu vou fazer... Ele chama John e não apenas que é Jonathan. Por que não só John? Não, porque ele gosta. Mas, enfim, eu vou... Estiloso, né? John era filho... Eu acho legal. Filho do John Fitzgerald Kennedy, né? O neto, né? Que faleceu no acidente de avião, né? John, né? John. Então a marca do boné também, que chama John. Putz, tem. É que eu não uso boné, não gosto. Mas enfim. Ô, Flavinho... E a Joma, hein? Manda um abraço pra Joma aí. Não, a Joma sempre conosco. E a camisa? Você não vai dar mais de presente camisa? O pessoal tá reclamando, hein? Não, e vai ter amanhã? Não teremos mais só camisas, teremos mais outras coisas e até de uma outra marca que está coligada com a Joma, que você conhece muito bem. Você arranjou os tênis pra gente? Patrocínio? Só eu que não as marcas se fundiram aqui no Brasil. A representação da Joma, a partir de agora aqui no Brasil, também é da Sport. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que ele tem uma cota de 500 camisas e 1.000 calçados por mês. Poderia dar de presente pra gente alguns aí, né? Mas os presentes chegarão ao longo da semana. Ontem eu fiz uma reunião a respeito disso. Não deveria dizer, mas eu vou te arranjar uma luva. Apesar de você não catar nada. E pra mim, você vai arranjar o quê?
que Um você boné? quiser, Porque um eu sou boné, careca, gente. é isso? Não, enfim. Mas, Vamos Cicani, voltar. pra Vamos fechar, falar. como é que estamos aí? Pra fechar. Ontem o Vamos fechar, Navarro, jogadores. até que se esforçou, mas não Fez dá. um gol. Tá, e aí pra fechar, o Lopes, o Flaco Lopes Flaco e Lopes, o Merentiel. Também não dá. Flacos, Ou seja, precisa contratar um Claro cara que pro precisa. lugar do Danilo, um cara pro lugar do Scarpa, um 9, precisa de um 9 urgente e um lateral pela esquerda. Ou seja, no mínimo 4 jogadores pro Palmeiras manter um nível legal e não, no embate direto com o Flamengo, não deixar o banco para trás. Porque hoje o banco tá bem para trás. Momento Matheus Henrique, hoje tem alguma notícia, não? Não, acabou a negociação. Acabou. Então, hoje a gente já não trouxe precisa- ontem tudo, chega, não não aguento precisamos mais isso. falar desse jogador, é isso? Não, Matheus não. Henrique. Graças a Agora, vocês Deus, querem não saber de aguentava Matheus mais Henrique? isso. Vocês liguem para Anderson Barros do E ele Palmeiras. foi pra onde, no fim das contas? Ele tá lá, ficou lá vai no ficar no Sassuolo. Sassuolo. Tava Perfeito. tudo certo e no fim não quis mais. Deu tudo errado. Só Tá tudo certo, no fim deu tudo errado. Fala, mensagens Ney. aqui rapidinho. Marcelo Almeida. Marcelo, você sabe que eu tô com a mesma opinião que a sua. E qual é? O Palmeiras ontem ganhou a Copinha 2-1 com um gol no menino chamado Patrick. Que, coincidentemente, ele joga na mesma posição do Patrick de Paula, que era o antigo volante menino que foi pro Botafogo. E ele tem características bem parecidas com ele. Ele é menos técnico que o Patrick de Paula, mas ele é um jogador de força física e que pode evoluir para ser esse primeiro volante. E ontem a entrada dele, junto com a do menino Gilberto, na lateral, mudaram o jogo em favor do Palmeiras. E não necessariamente, às vezes, um garoto, por estar na reserva de um time de base, ele pode ser descartado no profissional. Esse Patrick é muito melhor que o tal do Léo, que ontem jogou e que foi um desastre no jogo. O Pedro Lima não. O Pedro Lima é ótimo. Camisa 8 do Palmeiras tem que subir pra ontem. Pra ontem ele cabe nessa equipe. Ele e o Kevin, um ponto esquerda que joga demais. Kevin foi considerado o craque da Jogou da demais. Copinha. Jogou demais, é Se tiver muito foto bom aí jogador. do Palmeiras na Copinha, pode colocar, viu, Ale? E esse Aí, menino que fez o gol ontem, eu tô com você, ô Marcelo. Ele é bom jogador. Ele entrou no decorrer dos jogos ao longo da Copinha e entrou bem. Então, assim, eu vou até lembrar de um jogador que era reserva num time de base e que puxaram ele pro profissional e acho que deu certo, Quesada. Você sabe de quem que eu tô falando? Fala logo. Pô, não sei, tem tantos que estiveram nessa condição? Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Ah, tá. Kaká. Kaká. Ah, O Kaká era reserva do Renatinho Sim. no São Paulo. o... E ele foi puxado pro profissional e pum, e arrebentou. Explodiu. Então, assim... Então, o- mas o- o seu Abel que tem essa consciência, se ele realmente for desse nível, se o Abel entender que ele é desse nível, do Patrick de Paula, e depois veio o Danilo também, né? Talvez o raio caia pela terceira vez nessa posição no Essa Palmeiras. camisa do Palmeiras é bonita. Essa é linda, Essa linda. aí é Não, legal. essa sim, essa Essa camisa é a dessa camisa. temporada, ela é simples, E ela é ela a camisa brilha, do né? Palmeiras. Ela brilha, né? Ela- E essa é a camisa que o Palmeiras jogou no Mundial. Né? 18 mil pessoas estiveram ontem no Canindé Arena para assistir a esse jogo. A torcida do No- Palmeiras teve a experiência de ir a um estádio de verdade. Tava bonito o Porque o Canindé. Oswaldão ontem tava não, bonito. Tem Oswaldão, não tem Oswaldão. Não, Oswaldão, É Canindé. pera. Você chama Itaquera Mas, de Itaquerão. Facicani, nós já tivemos essa discussão aqui. O Palestra Itália de Palmeirão, de Não Pompeião. chamo de nada disso. Eu Barra chamo- Fundão. Não, nada Né? disso, O nada, Morumbi nada. de... Nós já tivemos essa discussão aqui. O Por que não Canindé pode é ser o Canindé. Oswaldão? Porque nunca foi, então não será. Então eu estou diferente cunhando, a de partir de agora estádio vamos chamar que o nasce. Oswaldão. Não, nunca foi Oswaldão. Nunca Sempre foi. O Canindé Canindé. sempre foi Canindé. O Canindé não era chamado nem de independência quando foi inaugurado. Flavinho, o Kevin fez 8 gols e deu 5 assistências na Copinha.